nós acompanhamos o processo de construção da base desde o começo. Observa-se que foi um processo onde as equipes, as diferentes equipes do Ministério, nessas 3 gestões, estavam trabalhando de maneira articulada e juntos. Eu acho isso importante. As versões, eu acho que a versão 1 foi uma versão bastante polêmica. Realmente ela tinha problemas sérios, especialistas debateram bastante, teve uma consulta pública com limitações, mas foi um primeiro exercício, 12 milhões de contribuições, e aí a segunda versão ela já surge como um aperfeiçoamento da primeira, ainda com questões, mas ela cresceu. Eu acredito que a terceira versão ela também cresce em relação à segunda. Tem alguns aspectos, que talvez em algumas disciplinas específicas, que a segunda versão houve, vamos dizer, retrocessos, mas de uma maneira geral, a terceira versão traz avanços. Nós aqui na UFABC, inclusive, participamos do processo de discussão, né, da consulta pública que foi feita sobre a primeira versão do documento da base. Nós levantamos 2 questões que eu entendo que são fundamentais. Uma primeira questão é o próprio formato da consulta, ou seja, adotou-se uma concepção de base curricular, inclusive de processo de construção de base, sem que esta concepção fosse colocada em discussão na própria consulta pública. A consulta olhou especificamente para o debate de conteúdos, competências a serem induzidas nos currículos. O outro problema da consulta é que, de fato, houve uma mobilização muito forte, né, de associações científicas, educadores, que remeteram propostas, mas eu entendo que um processo participativo ele só é efetivo quando o poder público dá uma devolutiva sobre o porquê de ter adotado determinadas sugestões e o porquê de não ter adotado outro conjunto de milhares de sugestões que foram feitas. Eu acho que houve um esforço, talvez que não tenha tido, talvez não na intensidade ou na amplitude necessária, né? Eu digo isso porque ainda me preocupa chegar em escolas, em secretarias de educação e constatar que a base ainda não é objeto de discussão como deveria ser em muitos municípios, em muitas escolas, independentemente de região, de porte de município. Então, é uma preocupação, A base ela é o primeiro documento prescritivo nacional. Nisso ela é inédito. Ela é inédita porque é o primeiro documento que traz uma prescrição de caráter obrigatório. Os parâmetros nacionais curriculares, eles não têm caráter obrigatório. Ele garante o direito que todos e todas têm de aprender. Então, ele concretiza esse direito. E, ao mesmo tempo, ele dá um parâmetro para a sociedade como um todo que possa, inclusive, exercer esse controle social. Então, é nesse sentido que nós consideramos a legitimidade da base. Se nós conseguirmos utilizar a Base Nacional Curricular Comum, no sentido não de ofertar parâmetros mínimos, os mínimos denominadores, mas no sentido de assegurar esse acordo básico sobre o que é necessário em termos de linguagem, de matemática, de ciências, mas também reforçar agendas que são fundamentais no Brasil, como a educação para as relações raciais, para as questões de gênero e orientação sexual, ela tem um potencial, sim, de trazer avanços. Agora, me parece que ela tem caminhado no sentido oposto, né, no sentido de relegar essas questões mais amplas para o que ela chama de atribuições dos estados e municípios, né, trazendo para a base somente aqueles aspectos mais fortemente mensuráveis nas avaliações externas. Então, nesse sentido, ela apresenta um risco, sim. Eu percebo que essa terceira versão da base, ela reforça um processo de deslocamento que já acontece em alguma medida nas políticas públicas hoje, de um objetivo de realização ampliado do direito à educação, que é o que está no Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação fala
em assegurar condições de funcionamento das escolas, formação docente e aprendizagem também, mas aprendizagem nesse contexto de realização ampliada do direito à educação, opera esse deslocamento para um enfoque exclusivo, quase que exclusivo, nos objetivos de aprendizagem em torno daquelas competências anunciadas, né? Isso significa, na minha visão, uma proposta reducionista, né, quanto ao papel da escola, quanto às expectativas que se deve criar sobre o sistema educacional no enfrentamento de questões importantes na sociedade brasileira, como as desigualdades, as discriminações, a educação para a cidadania. Bem, eu acredito que um dos avanços dessa terceira versão foi explicitar a concepção de educação que orienta a base. A questão da educação como direito, do direito de aprendizagem, do enfrentamento da desigualdade, as 10 competências gerais que são transversais a todas as áreas. Então, eu acho que está interessante. O documento introdutório é um documento interessante, né? É lógico que a gente sabe que, em educação, documentos introdutórios são sempre documentos interessantes, mas nem sempre eles são coerentes com o resto do documento. Sinto um esforço na base dessa conversa do documento introdutório. Ele está presente nas áreas de conhecimento, nas disciplinas, mas é lógico, isso será realmente verdadeiro no processo de implementação. Deixar o ensino médio de fora dessa terceira versão do processo de construção da base, no meu entender, é bastante complicado. Afinal de contas, nós estamos falando da educação básica e o ensino médio faz parte da educação básica. As passagens entre as etapas de ensino, seja da educação infantil para o Fundamental 1, do Fundamental 1 para o Fundamental 2 e do Fundamental 2 para o ensino médio, são gargalos que nós ainda não conseguimos resolver. Então, é bastante complicado ter deixado o ensino médio de lado. Isso, sem dúvida nenhuma, traz um risco grande de acirrar, intensificar essa ruptura que já existe entre Fundamental 2 e ensino médio. Também acho bastante temerário pensar uma reforma do ensino médio sem ter a base ou sem, pelo menos, pensar isso de maneira articulada. O que se está fazendo, na verdade, é de fato fragmentando a educação básica, retrocedendo, né, o ponto da educação comum para o ensino fundamental, né, e, curiosamente, aqui existe uma trapaça, inclusive, do governo federal, né, quando ele diz na sua propaganda que agora os estudantes poderão escolher, né, e coloca isso como um avanço, na verdade, aí há um retrocesso, né, porque, de fato, nós queremos reforçar a possibilidade de autonomia dos estudantes, mas essa autonomia acontece quando realizada a educação básica, quando concluído o ensino médio. O que ele propõe agora é antecipar essa imposição, né, para o final do ensino fundamental. Então, parece que é um ganho, mas, na verdade, o que ele está fazendo é trazer do final do ensino médio para o final do ensino fundamental essa espécie de pressão por definição, enfim, de vida, de projeto de vida dos estudantes, o que é muito preocupante.